Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante: entrevista de emprego em tempos de pandemia. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Priscila Binotto, atuei por muitos anos como psicóloga clínica, educacional, orientadora de carreira e também trabalhei com dezenas de processos seletivos como recrutadora, selecionadora, e nesse caminho profissional eu percebi que existem alguns comportamentos que, quando o candidato tem, aumentam muito a chance de uma contratação. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero te dar algumas dicas para te ajudar neste momento, que é um momento muito delicado, que causa muita ansiedade, muita tensão. E nem sempre essa tensão ela ajuda você a se preparar adequadamente para um processo seletivo. Bem, há alguns anos nós tínhamos apenas entrevistas de emprego presenciais, então você precisava ir até a empresa e aí, se fosse um processo seletivo de 2, 3 etapas, você ficava voltando lá eternamente, um processo que não acabava nunca. Isso era muito desgastante, principalmente para os candidatos. Por quê? Se o candidato estivesse trabalhando, ele teria que sair do trabalho, né? O que é um problema. Como é que você justifica sair do trabalho 2, 3 vezes? Você não vai dizer que você está participando de outro processo seletivo, até porque você não sabe se você vai conseguir ficar com a vaga. Além disso, tem os custos de transporte, tem o tempo de transporte e o custo com o transporte, que é um custo que nem sempre é baixo e tem um impacto muito grande se você, por exemplo, está desempregado. Então, se você já está fora do mercado, buscando uma recolocação, e aí você precisa fazer esse investimento financeiro, também fica muito complicado, fica muito difícil. E aí, de alguns anos para cá, isso já tem aí uns 10 anos, algumas empresas começaram a fazer pelo menos as primeiras etapas de processos seletivos online, né? E aí os candidatos pré-selecionados, então, estariam presentes para uma etapa final do processo seletivo. Com a pandemia, isso aumentou demais, né? Então, as empresas tem empresas que fazem o processo todo somente online, o que também pode gerar muita ansiedade, porque talvez você não tenha participado ainda de nenhum processo nesse formato, talvez já tenha participado, fica aquele desconforto porque você não está pessoalmente ali, parece que fica uma coisa mais fria, mais distante, mas até por uma questão de preservação, né, da saúde, de resguardar e de respeito, né, pela vida dos candidatos, as empresas então começaram a investir muito mais em processos seletivos online. E aí, como é que você deve se comportar num processo seletivo dessa forma? Primeiro lugar, sempre, é respeitar o horário. Então, se foi agendado com você, talvez você tenha recebido um link para uma sala de bate-papo, talvez você vá receber isso somente na hora, enfim. Esteja disponível pelo menos uns 5 minutos antes do horário marcado. Ah, Priscila, mas e se alguém atrasar e tudo mais? Não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com a imagem profissional que você está passando. Então, você está transmitindo uma imagem de que você realmente tem interesse, de que você é uma pessoa comprometida. Até porque não é incomum o selecionador acabar estendendo um pouquinho mais uma entrevista, ou algum candidato que por algum motivo precisou remarcar e acabou atropelando um pouquinho ali o horário, né? Então, esteja disponível pelo menos 5 minutos antes. Se o selecionador se atrasar, não critique, não reclame. Por quê? Porque quando nós estamos do outro lado, é realmente incômodo nós atrasarmos e deixarmos os candidatos esperando. Eu, pelo menos, sempre tomei muito cuidado com isso, né? Eu acho que é uma questão também de respeitar o outro lado. Mas você não sabe o que aconteceu com o selecionador que fez ele se atrasar. Talvez até nem tenha sido o processo seletivo, talvez ele tenha um problema pessoal, tenha precisado se ausentar, né? Afinal de contas, são pessoas, e as pessoas também têm vida pessoal, as pessoas também têm problemas, enfim. Isso tudo se trata da sua imagem profissional, tá bom? Então, esteja disponível, né, ali
pelo menos 5 minutos antes, aí o selecionador vai entrar ali, você já, nesses 5 minutos, você já consegue desacelerar um pouquinho. Claro que tem muita ansiedade, mas se você estava fazendo uma atividade muito agitada, você já consegue dar uma desacelerada para conversar de um modo mais tranquilo. Uma outra dica é você ficar em um lugar que seja silencioso, o mais que você conseguir, né? Então, vamos imaginar, se você tem filhos, é claro que os seus filhos são sua prioridade e precisam ser mesmo, né? São muito importantes e se eles te chamarem, o seu impulso provavelmente vai ser atendê-los, né? Se você tem alguém que possa cuidar das crianças, legal, então aí você pode se retirar, ficar num lugar mais isolado, para que você consiga, com esse silêncio, com essa calma, prestar atenção em tudo aquilo que o selecionador vai te dizer. E não é somente nas perguntas que ele vai te fazer, mas também quando ele falar sobre a empresa, quando ele for te explicar se tem um plano de carreira, se não tem, enfim. É muito importante você conseguir estar com o seu foco totalmente ali, naquele momento. Então, se você conseguir se retirar para prestar bastante atenção somente neste momento, nessa situação, nessa entrevista, você aumenta muito as suas chances de ter sucesso, né? De ser bem sucedido. Talvez você esteja pensando assim, Priscila, eu já fiz entrevistas, eu fui muito bem na entrevista, eu não fiquei com a vaga. O que pode ter acontecido? Eu já fiz tudo isso que você falou, eu não fiquei com a vaga. O que acontece é que quando você não fica com uma vaga, não quer dizer que você seja ruim, que você não mereça, ou que você não foi bem no processo seletivo. Quer dizer que a empresa, ela precisa de um profissional que tenha conhecimentos específicos em uma determinada área. E o selecionador entendeu que se te contratasse, você não teria oportunidade de mostrar todo o seu talento ali, né? E aí a empresa não ficaria satisfeita e você também não ficaria satisfeito, né? Eu entendo que tem toda essa necessidade de conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Mas, imagine comigo, vamos supor que você seja uma pessoa que gosta muito de lidar com pessoas. Então, você gosta de conversar, você gosta de se relacionar, você é uma pessoa muito alegre que gosta de brincar com as pessoas e isso naturalmente te motiva a entregar bons resultados. Se você estiver concorrendo a uma vaga cuja atividade principal é processual, quer dizer, você vai trabalhar mais no computador, talvez até em uma sala onde você precise ficar isolado, isolada. O selecionador, sabendo de tudo isso, já consegue levantar uma hipótese de que você não vai ficar feliz ali por muito tempo. Você vai sentir falta desse contato com pessoas que realmente é o que você sabe fazer de melhor, é onde você pode brilhar, é onde você pode crescer profissionalmente. E aí, você pode ter ido muito bem na entrevista, mas não ser compatível com o que a empresa está buscando e com o que a empresa pode oferecer para você. Porque não se trata somente do que a empresa precisa, se trata também do que a empresa pode te oferecer, se está ou não adequado ao seu próprio perfil profissional. Se está ou não adequado às oportunidades que você pode ter de mostrar o seu talento. Então, se você fez tudo isso, você acha que você fez tudo certo, você acha que você foi bem numa entrevista de emprego, você não ficou com a vaga, considere que não significa que tem algum problema com você. E também não significa que esse selecionador não vai entrar em contato com você novamente. Aconteceu comigo várias vezes de conhecer candidatos que naquela vaga, naquela empresa não teriam espaço para crescer, e logo depois aparecer uma vaga, eu já lembrar, nossa, aquela pessoa que eu entrevistei, aquele profissional ia dar certinho aqui. E aí conseguir fazer essa colocação profissional, entrar em contato com o candidato e falar assim, olha, a gente fez uma entrevista e tal, eu estou com uma vaga agora que se você quiser participar do processo seletivo, né? E de dar certo contratações nesse sentido. Inclusive profissionais que a partir dessa vaga conseguiram crescer muito, conseguiram construir carreiras de sucesso mesmo. Por quê?
nos dias atuais, os selecionadores têm tido mais consciência de que é muito importante você colocar a pessoa num lugar que seja adequado para ela, num lugar onde ela realmente possa mostrar os talentos dela. Então, se você acha que você fez tudo certo, você foi muito bem no processo seletivo, mas não ficou com a vaga, não fique pensando que, eu sou inadequado, eu não sou bom. Não, não é nada disso. É uma questão de compatibilidade, tá bom? E muitas vezes você não fica com a vaga porque o selecionador está pensando em você também. Não quer dizer que ele esteja só pensando na empresa, ele também pensa do outro lado, também pensa em você, tá bom? Mas essas dicas que eu estou te dando são dicas que ajudam muito, caso você tenha compatibilidade, né, com a vaga, seus conhecimentos sejam adequados, a empresa também possa te proporcionar condições de você mostrar os seus talentos e tal. Essas dicas aqui vão te ajudar muito. E uma terceira dica é o seguinte: quando você vai para uma entrevista presencial, você busca se arrumar, né? Então as mulheres vão lá colocar aquele sapato, pegam aquela bolsa, os homens, né, colocam aquela calça, aquela camisa ou camiseta, dependendo da área em que você vai atuar e tudo mais. Arruma o cabelo. Quando você vai fazer uma entrevista online, é a mesma coisa. Você precisa se apresentar da mesma forma que você se apresentaria pessoalmente, né? Então eu vou dar um exemplo aqui que pode até ser um pouquinho engraçado. Mas vamos imaginar que você está fazendo uma entrevista lá, né? Você se arrumou, você se preparou, levantou mais cedo e tal. E aí a pessoa fala, o que você acha que você tem como ponto forte, por exemplo, né? Vamos imaginar que seja uma pergunta. Aí você diz assim, eu sou uma pessoa absolutamente organizada, eu gosto de tudo organizado. E aí de fundo tá a sua cama desarrumada, né? Então, isso é incoerente com o que você está falando, porque uma pessoa que é organizada, ela é organizada em todas as coisas, porque a organização é um padrão de comportamento. Então, quando a gente fala de padrão de comportamento, nós estamos falando de uma coisa que se repete na maioria das situações, em quase 100% das situações. Então, você está falando, eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto de tudo no lugar, e aí atrás de você está a sua cama desarrumada. Então, isso é incoerente. Cuide da sua apresentação pessoal, como se você fosse para uma entrevista presencial, mas também cuide do ambiente onde você vai ligar a sua câmera, tá bom? Porque senão aí você pode falar, mas não deu tempo, foi muito corrido e tudo mais. Então, tenta virar um pouquinho a câmera para um outro lado, né? Porque você não sabe, de repente você realmente é uma pessoa organizada, mas você chegou correndo, você saiu do trabalho correndo, chegou, não deu tempo de arrumar a cama, mal deu tempo de você se arrumar e tal. Isso também acontece, somos humanos. Mas então vira um pouquinho a câmera ali para você, porque é um quadro que no final das contas vai te ajudar, tá bom? Não sei como é que estão as suas entrevistas de emprego, se você já está colocado no mercado de trabalho, está satisfeito ou satisfeita. Se você está participando de processos seletivos, como é que tem sido essa sua experiência de processos seletivos em tempos de pandemia? Espero que essas dicas tenham te ajudado, espero também que tenha te ajudado eu explicar que nem sempre você não fica com a vaga porque a empresa não pode te oferecer oportunidade de crescimento ou a vaga não é adequada aos seus talentos, né? A gente precisa de outros talentos, né? Cada pessoa tem os seus talentos, somos seres únicos. Espero que isso tenha te ajudado e eu te convido a deixar aqui nos comentários como é que tem sido essa sua experiência de busca por um emprego, de entrevistas de emprego em tempos de pandemia. E fique ligado, me siga nas redes sociais porque eu volto em breve com mais dicas de carreira para você. Até lá!